Deus abençoe a igreja que está em Bauru e também os nossos irmãos através da internet. Em Rio de Janeiro, irmão Mateus. Em Agudos, irmã Nina, irmão Denilson, irmã Paula, irmã Rainara, irmão João e família. Em Avaré, irmã Adriana e família. E irmão Valdir Andrade e Senise Andrade. Botucatu, irmão Jurandir Amancida, irmão André, irmã Noemi, irmão Alexandre Sartori e família, irmão Wilson Sartori e família, irmã Márcia, irmão Fernando, em Flória Rica, irmão Marcos Tofanelli, irmã Márcia Tofanelli, em Ibirarema, irmão Geraldo, irmã Neuza, irmão Douglas, irmã Raquel, e Ana Maria, em Ibirarema, irmã Débora e família, em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda, irmão Ayrton Moreira, irmã Rose, e irmão Alex Francisco Jardim. Lençóis Paulista, irmão Cláudio, irmã Vanderleia, irmão Luizinho, irmã Sário Eliezer, irmão Otávio e família, irmão Jefferson e irmã Thalita. E também irmão José Leme e família, irmão Alcino, irmã Maria, irmã Cida, irmão Clóvis, irmã Rosa, irmão Alessandro, irmã Janaína, irmão Doni, a igreja de Lençóis, né? Não tem culto, mas estão todos em casa acompanhando, né? Deus abençoe vocês, viu? E em Ourinhos, irmão Rogério, Fábio e família, em Pardinho, irmã Marina, irmão Josafá, irmã Terezinha, irmão Josafá, já falamos, né? Irmã Terezinha. Deus abençoe todos vocês. Eu tinha dito que na terça-feira não era a ceia lá em Avaré, mas não é a ceia, é em Espírito Santo Turvo, né? Não sei se tem alguém Espírito Santo Turvo aqui, não sei se tem alguém pela internet, parece que de manhã também não tinha, ou não comunicaram, né? Estão avisando que a ceia aí na terça-feira em Espírito Santo do Turvo, né? Deus abençoe todos vocês. Está comigo essa noite, irmão, meu filho, irmão Gabriel. Você já conhece, né? Veio de motorista, né? Amém? Deus abençoe todos vocês. Estou vendo o irmão José, lá do Chile. Meu irmão, tudo bem? Está quietinho, é por quê? Fica de pé, irmão. Aí, esse está aí, né? Deus abençoe, bem-vindo, né? Eu, namorada da irmã Priscila, está aí? Está, né? Deus abençoe, pode sentar, irmão. Bem-vindo, né? Ele está sempre nos acompanhando aí pela internet. Está frio lá no Chile, irmão? Está frio, né? Aqui também está bastante frio, né? Muito frio. Mas está bom, né? Vocês romperam barreira, né? O crente frio, quando chega no frio, ele piora, né? Eu sei que tem pessoas que têm limitações, né? Limitações são aquelas coisas que são intransponíveis. Você não consegue transpor, né? Por uma série de coisas. Mas se você pudesse, você faria. Se você pudesse, você estaria ali. Então, você é abençoado onde você estiver, né? Amém? Muito bem, irmãos, nós vamos remir o tempo, né? E vamos falar um pouco nessa mensagem, ordenação e comunhão. O profeta pregou ela numa noite de ceia, né? No domingo pela manhã, ele pregou a mensagem no nome blasfemos. E à noite, ele pregou essa mensagem, ordenação e comunhão, ordenando alguns ministros e também fazendo a Santa Ceia. Jefferson viu, né? Em 62, tem uma outra comunhão também, que é numa outra data. Vamos ficar de pé para lermos a Bíblia, já vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, que é a escritura para a ceia. Já vai ficar lida essa escritura, que vamos meditar um pouco no assunto específico da ceia, né? Na sequência, vamos para a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Todos vocês são bem-vindos, irmãos, visitantes, né? Todos
também aí em Bauru. Se houver alguém aí, Deus abençoe. Sempre tem aí pessoas visitantes que vêm através da programação radiofônica. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarás-ei quando for ter convosco. Amém? Pode assentar, irmãos? No início dessa mensagem, parágrafo 3 ao 5, agora vamos ter a comunhão esta noite. Tenho certeza, esta é a ocasião que todos nós desfrutamos. Então, revendo, alguns ensinamentos sobre a comunhão. Então, você desfruta disto. Eu penso que é o deleite do coração cristão saber que ele vem para guardar um mandamento que Jesus nos deixou. Há 2 mandamentos que Jesus nos deixou. 2 coisas materiais. Tem que pegar. Copo, pão, copo, lavar os pés. Um delas é o culto da comunhão, outra é o batismo nas águas. Com exceção disso, não há nenhum tocar, manusear, não resta mais nada disso. Veja, simplesmente nenhuma penitência, arrastar-se sobre os seus joelhos, tem penitência. Todos esses outros tipos de coisa, isso acaba tudo. Nós temos uma mensagem perfeita, indo para a fé perfeita. Entenderam? Temos também algo que nós fazemos, que é a unção com óleo sobre a pessoa, mas quem faz é o ministro, É ele que faz isso. Não é você que faz, é o ministro que faz. Queremos na oração por uma peça de roupa, mas é o ministro que faz. Aqui é que todos fazem. Comer do pão, beber do vinho, lavar os pés uns aos outros e o batismo nas águas por imersão. Então, pense nisso. Se concentre nisso. Todas as demais coisas são religiosas, são intenções, boas intenções dos homens, mas a pessoa fala, mas se eu fizesse aí eu sou abençoado, tal. Olha, a pessoa é abençoada até na igreja católica. Deus é tão misericordioso que respeita a sinceridade da pessoa. Não é o santo, é a sinceridade da pessoa
a ignorância dela, o nível dela, o nível. Agora, nós não temos uma mensagem dessa para estar num nívelzinho assim, né? Nós temos o maior poder. Isso aqui não é revolvinho 22, 38, entendeu? Isso aqui não é nenhum canhão, isso aqui é uma bomba atômica. O maior poder que existiu na face da terra, a maior luz, e Deus deu para nós. A gente podia ficar valente agora, né? Então não vão sair fazendo a coisa, meu. Pera aí, tem que treinar você primeiro, você vai fazer besteira ainda. É só isso. A noiva está em treinamento. Deus tem que confiar em nós. O que você vai fazer com isso na sua mão? Pastor, se eu tivesse poder da palavra falada, quando o Mombran chegou na casa da Manhattan Mose, eu queria aquele milhão que caísse em cima da mesa. Porque eu estou numa situação de aperto. Aí você falava, Senhor Deus, quero 1 milhão aqui. Bum, caiu 1 milhão. Você gastava tudo, passava um tempo, você falava, estou em aperto de novo. Deus, mais 1 milhão, pum, de novo. O desordenado, ele se enrola com R$1.000, com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Se ele ganhar 1 milhão, ele gasta 1,5 milhão. É assim, né? Aí é que está. Veja o exemplo que o profeta deixou para nós. Então, uma delas é a comunhão, outra é o batismo nas águas. Com exceção disso, não há nenhum tocar, manusear, entendeu? Não tem que fazer romaria, não tem que fazer peregrinação, não tem que subir em tal monte para orar. Eu vi um pregador falando uma vez no rádio que falou, gente, vocês vêm aqui, nós vamos nos reunir na propriedade que nós temos, vai ser uma bênção, e ali eu pedi que os irmãos fizessem uma montanha para nós. Olha só que absurdo. Fizeram uma montanha, acho que contrataram uma reta escavadeira, um trator de esteira e fizeram um monte. Eles tinham que subir num monte. E o povo é sincero. O povo vai e faz. Aí Deus nos envia um profeta que tira nós de toda essa tonteria. Eles falam, não, vocês são fanáticos. Vocês são fanáticos, nós somos fanáticos. Mostra para as pessoas o evangelho que você só tem que crer. O outro evangelho tem que beber água, tem que beber óleo, tem que pisar por cima de fogueira, por andar com sal grosso e lamber sal grosso, e não sei o que tem. Nós só falamos, você crê, você recebe, pronto. Nós somos fanáticos. Coisa, né? O que o mundo chama de sabedoria, Deus chama de loucura. O que ele chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Isso não vai mudar. Mas fique bem cravado isso aqui, ó. Com exceção disso, não há nenhum tocar, manusear, não resta mais nada nisso, vejam. Simplesmente nenhuma penitência, viu? Arrastar-se sobre seus joelhos. Todos esses outros tipos de coisa. Aí engloba todo tipo de coisa que você tem que fazer, né? Entendeu? De repente nós vamos um lugar aí, né? Vamos fazer um tabernáculo na ilha, entendeu? Um lugar de oração lá. Ó, irmão, vamos atravessar uma pinguela por cima do rio Pardo lá, e se você atravessar essa pinguela aqui, com fé você vai receber. Você falar, pastor, desculpa, mas o senhor está errado. Como é que eu estou errado? Claro, o profeta falou que esse tipo de penitência não precisa. É mesmo, tinha esquecido. Está aqui, parágrafo 3. Amém? A mensagem é o modelo. É o padrão. Se o Zé ou o João está fora do padrão, se enquadre. Ou o Luizão, ou o Nerção. Está fora do padrão, se enquadre. É simples. Não tem pregador padrão, não tem igreja padrão.
a mensagem é padrão. Se o pregador estiver de acordo com a mensagem, se a igreja estiver de acordo com a mensagem, pronto. Amém? Então, penitência, se arrastar, todos esses tipos de coisa, é simplesmente batismo nas águas e comunhão. Assim sendo, sempre nos alegramos em ver a isto. Eu creio que a Bíblia disse: bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. Eles têm o direito de entrar na árvore da vida, na cidade, a santa cidade. De fora ficarão os cães, os que prostituírem, e assim por diante, e haverão de serem rejeitados. Isso está em Apocalipse 22, 7 a 14. Então, o culto de comunhão é sempre um culto bem rigoroso. É o profeta falando. O culto de reunião, de comunhão, é um culto bem rigoroso. Foi isso que o pastor Francisco deu, até aquela sugestão para as irmãs que têm fraqueza, que ainda não enquadrou certo a roupa, o sapato. Olha, fala o seguinte, ora a Deus, fala: Senhor Deus, está difícil de eu enquadrar, mas pelo menos venha na igreja, certinha, né? Não estou mandando você viver errado no mundo, não, mas você consegue só 50%, faça bem feito. Por quê? O culto é um culto bem rigoroso, porque ele nos leva a um confronto. Veja, como leremos daqui a pouco na Escritura, né? Agora, como que esta vida vem para nós? Parágrafo 21. Porque nós somente vivemos pela morte. Qualquer coisa só pode viver pela morte. É através de substância morta que nós vivemos. Quando comemos. Cada dia que você come, algo tem que morrer para você viver. Fisicamente. Bem, você diz: eu não como carne. Ora, não me importa o que você coma. Algo morreu, isso mesmo. Você come uma batata? Ela morreu. Você come couve? Ela morreu. Você come pão? O trigo morreu. O milho morreu. Seja o que for. Alguma forma de vida morre, porque você só vive por substâncias mortas. Então, se você tem que viver naturalmente por substâncias mortas, quanto mais foi necessário algo morrer para que você pudesse viver eternamente. Amém? Cristo morreu para que o homem possa viver de novo. E esse só tem vida em Cristo. Por isto que Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem vida eterna. Agora, a comunhão, diz o profeta. Nós nos achegamos, aproximamos da comunhão, mas não é comunhão. Comunhão é conversar. Ter comunhão, conversar. Ter comunhão é quando nós paramos e falamos com o Senhor. E aqui é uma demonstração. Ter comunhão é quando nós paramos e falamos com o Senhor e nos comunicamos. Mas agora isso se chama a ceia do Senhor. E eu me pergunto como alguns desses modernistas, que não dizem mais ceia e chamam de jantar. Já tinha essa doutrina lá já. Como eles darão a volta nisso? Vem? Vem? Sim, Senhor. É a ceia do Senhor.
Nós simplesmente cremos na Bíblia da maneira que ela diz. Você pode dizer amém? E queremos que você saiba que esses nomes de igrejas, metodista, batista, presbiteriano, luterano, pentecostal, católico, todos esses nomes que existem, seja o que for, você está convidando, e é um irmão conosco, se você nasceu do Espírito de Deus, e ficar aqui para tomar a comunhão conosco, se você nasceu do Espírito de Deus. Então você estará desfrutando da comunhão. Nós cremos que estes representam o corpo partido de Jesus Cristo. E cremos que um cristão tem o dever de tomá-la. Tem um dever de tomá-la. Nós cremos que um homem que não esteja vivendo correto, que vem e toma, sem estar vivendo correto, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por isso que essas igrejas, chamando-se cristãs, foram achadas na Bíblia, cheias de nomes blasfemos. O profeta diz, creio que nas eras, ele se chama de cristão. Nós somos cristãos. Todo mundo isso fala, os evangélicos, nós somos cristãos, nós somos cristãos. Então Deus olha para eles, vocês são? Olha para eles como cristão. E aí eles recebem um juízo por causa da blasfêmia. Então o profeta faz a menção da blasfêmia porque ele pregou de manhã nomes blasfemos. Então por isso que essas igrejas se chamam cristãs. São cheias de nomes blasfemos. Vocês veem? Porque tomando a comunhão, saindo e vivendo qualquer tipo de vida, causa uma maior pedra de tropeço do que todas as casas de venda ilegal de bebidas que há por todo o país. Você vê uma prostituta na rua, você sabe o que ela é. Olha a maneira que ela age e se veste, e você a conhece. Notaram isto? Por quê? Ela é um estandarte da prostituição. Entendeu? Então, se ela sai para prostituir, ela tem uma vestimenta própria. Então, a vestimenta da pessoa fala do que ela é. Então, não é bom você se parecer com alguém que você não queira ser reconhecido de maneira errônea. Então o profeta diz, se você vê esse tipo de mulher na rua, olha a maneira que ela age, se veste, você a conhece. Mas um cristão não deveria fazer isso. Fazer isso o que, irmão Branco? Se parecer com a prostituta, se parecer com o mundo, se parecer com uma rainha de beleza. O profeta lá usava muitos rainha sexy, rainha de beleza, se parecer com aquela artista de televisão, parecer com aquela apresentadora de televisão, entendeu? Você olha a pessoa na rua, você não diz que, por aquilo que você olha, você não diz que ela é cristã. Você não diz que ele é cristão. É isso que o profeta está falando. Um cristão não deve fazer isto. Se você vir um lugar por aqui diz depósito de bebidas, vinhos, uísque e assim por diante, você sabe o que é isto. Este lugar é isto. Está escrito lá, né? Vende-se bebida, vende-se uísque, vende-se vinho, e vende-se isso, cerveja e tal, entendeu? Hoje à noite tem rodeio. Opa, vai ter rodeio no óleo. Não sei se vai ter ou não? Não está sabendo nada, né? Bom, você vai saber o que está lá dentro. Lá vai ter rodeio. Você vai participar? Ou vai ter quermesse. Então lá dentro você sabe que vai ter quermesse. Você vai participar? Ou ali vende uísque, vende bebida, cerveja. Bom, você vai entrar lá? É isso que você quer? Então, meu irmão, minha irmã,
Não é questão de pastor dizer, pastor, onde que eu posso ir? Posso ir em tal lugar, pastor? Essa é a questão. E o mundo está chegando numa condição que vai ficar assim mesmo. Das pessoas dizem, ai pastor, onde é que nós vamos? Sendo crente, uma moça crente, onde é que nós vamos? Não tem mais lugar para ir, não tem mais. O que você quer que eu faça se não tiver? É para esse caminho que estamos caminhando mesmo. Aperto e aperto. Nós estamos ficando sem espaço aqui. Veja bem. Então você sabe o que é isso. Esse lugar é isso, sem dúvida, é dança, baile, assim por diante. Você sabe o que é isso. Está escrito lá, dança, baile. Se entra lá porque quer dançar. Agora, como é que você sai com um amigo, com uma amiga? Presta atenção, vocês têm amigos que não são cristãos. As moças e os moços. Tudo bem, se vai almoçar, se vai comer, se vai comer um lanche, depende do lugar. Mas tem lugar que não dá. Entendeu? Você já chega lá e você vê. Eu tenho um lugar que eu passo aqui, na cidade de Ourinhos, que eu poso ali às vezes, entendeu? Eu viro uma esquina ali para chegar perto de um hotel, e é uma lanchonete, uma pizzaria. Olha, eu acho que é o seguinte, se quisesse comer alguma coisa naquele lugar, não dava. Porque o ambiente é difícil. É difícil. Apesar de que tem comida ali, tem lanche, tem acho que pizza, tem para comer, mas é difícil. É complicado. Então a questão é exatamente esta. O meio que você está. E como eu já tenho dito esses cultos atrás, o meio nos contamina. Então aí eu lembrei de Melquisedeque, Elohim. Quando esteve aqui na terra, com aqueles 2 anjos, encontrou com Abraão. A Bíblia diz, o profeta diz, Elohim de pés empoeirados, roupas empoeiradas. E eu disse, se tivesse carrapicho, quem sabe tinha pegado uns carrapichos na roupa também. Por quê? O meio contamina. O meio te atinge. Ah não, mas ele não podia sujar a roupa, que era Deus. Não, você está no meio, o meio te contamina. Se é um meio que tem doença, você acaba pegando aquela doença. E o profeta diz, se as igrejas têm espíritos, imagine esses ambientes. Então é só isso. Dança, baile, assim por diante, você sabe o que é isso. Mas espera-se que as pessoas aí dentro estejam bebendo, jogando, mentindo, roubando e tudo mais. Agora. Essa é a jaula de espíritos imundos. Jaula de espíritos imundos. Essa é a questão. Agora, qualquer mensagem que você pega de mão branca, você vai ler ela desse jeito, é ordem, conduta e doutrina. A menos que nós ficamos saltando nesses parágrafos, não? Saltando eles. Foi o que nós falamos de manhã. O erro entrou na igreja e se estabeleceu. O atalaia não viu ou dormiu. Se é uma pessoa ou outra, é responsabilidade dela. Mas se generalizou na igreja, o pastor é responsável. Se a igreja não tem ordem da igreja generalizada, o pastor não entendeu, não tem revelação e não tem ordem também. Porque o pastor é a boia da caixa d'água. O profeta diz, a igreja não vai além da fé do seu pastor. Isso é responsabilidade. Amém? E qual é a responsabilidade do pastor? Entregar isso do jeito que é. Mas quando você vê um lugar que professam ser filhos e filhas de Deus, entra lá e a primeira coisa que vê é negarem a própria escritura para ajustar a uma, porque ela não se ajusta ao credo deles. Agora já é a igreja, que diz que é a igreja, mas torce a palavra e nega. Vê-los entrar ali, falar a respeito da obra de Deus, fazer algo e rirem disso. Aí está aquele hipócrita assim.
Aí está aquela coisa que é maligna. E ver essas pessoas virem tomarem a comunhão e logo saírem lá na rua e viverem simplesmente como o resto deles, essa é a maior pedra de tropeço que há. Eu preguei aqui há não muito tempo as decepções no juízo. Esse assunto está na mensagem Estreita é a Porta. Aquele contrabandista de bebida não vai ficar decepcionado quando ele ouvir uma sentença para ir para o inferno. Ele não vai ficar decepcionado, nem vai o mentiroso ou o ladrão, mas o decepcionado vai ser aquele que pensou estar certo. Esse é o tal. Certamente haverá muito disso. Nós sabemos disso. E que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Isto é algo com que não pode brincar. Há algumas semanas atrás, havia alguém aqui sentado entre nós, vivo, um ótimo irmão, o irmão Taylor. O profeta está contando um exemplo. E ele está na glória. Esta noite, ele se foi em apenas um momento. E agora nós sabemos que algum dia nós iremos por isso. Agora é a hora de viver certo. Agora é a hora. Amém? E recordam a lição desta manhã? Foi nomes blasfemos que ele pregou. Essas virtudes têm que estar aí dentro antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isso. A pedra de coroa é o batismo coletivo. Mas cada um tem que ter um batismo individual. Depois a noiva terá um batismo coletivo. Mas isso é antes do arrebatamento. Agora, para a noiva ter um batismo coletivo, ela tem que estar completa. Amém? Não vai ser o batismo coletivo agora, depois vai entrar o último eleito. Batismo coletivo é para a noiva completa. Aquela pedra de coroa. Mas você tem que ter essa pedra de coroa individualmente. Você forma uma estatura de varão perfeito como indivíduo. A igreja toda forma uma estatura de varão perfeito como igreja. Amém? Então, você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em línguas, dançar. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Até que essas coisas escrituristicamente provadas e selada em você. Foi o que nós falamos de manhã. Quando está selada em você, dentro de você, a coisa é automática. Foi aí que eu dei o exemplo do portão, né? Você que tem um portão eletrônico, né? Você vai chegando, já vira a esquina e pá! O portão. Mas se você está um pouquinho mais afastado, você pá, pá, pá. Ele não abre. Por quê? Lá tem uma antena, aqui tem um sinal. Você tem que entrar na frequência. Então, muitas vezes a coisa não funciona porque nós estamos fora da frequência da Bíblia e da mensagem. Mas entra na frequência da Bíblia e da mensagem para você ver. Aperta o botão, pum, funciona. Então, isso que o profeta diz, a vida cristã ela é automática. Amém? Então, esse quadro ficou muito bem ilustrativo, né? Então, até que essas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você, o Espírito Santo sela você interiormente, como um indivíduo. Então, você é filho e filha de Deus. Amém? Agora, ele diz assim, eu gostaria de dizer isso sobre a comunhão. Agora, este é o grande tropeço entre a razão hoje pela qual a Igreja Católica, a Igreja Protestante não conseguiram se unir. É por esse próprio assunto. O católico toma a comunhão como uma missa. Ele espera por algum mérito legalista que ele tenha feito, por guardar esta ordem, que ele seja perdoado de seus pecados.
O protestante a toma com ação de graças, uma vez que seus pecados são perdoados, porque ele obedeceu o mandamento. Agora, o pão, o católico diz que é o corpo literal. Esta é a escritura que eles usam, 1 Coríntios 11, 11. 1 Coríntios 11. Jesus disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Você está vendo? É o corpo literal. O protestante diz, ele representa o corpo. O católico diz, ele é o corpo. O sacerdote recebeu o poder de Deus para converter a hóstia católica no corpo literal de Cristo. É dogma da igreja. Agora, se você notar, o corpo de Jesus ainda não tinha sido oferecido quando ele disse. Foi ele que disse, o corpo estava lá. Ele apresentou o pão e disse, esse é meu corpo. Olha, então, tem um corpo aqui, um corpo ali. Ele disse, esse é meu corpo, e ele estava vivo. Ele partiu o pão e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Seu corpo ainda não tinha sido partido. Assim, a própria escritura, a própria coisa que eles estão usando, traz condenação sobre a sua própria doutrina. Estão vendo? Jesus tomou o pão e o partiu e deu a eles e disse, isto é o meu corpo, tomai e comei. E eis que aqui estava ele de pé, em seu corpo. Ele ainda nem sequer tinha sido partido. De qualquer modo, as Escrituras não mentem. Você crê assim? Elas sempre se mantêm claras. Assim nós cremos nisso. Amém. E nós cremos que quando nos reunimos, ele disse, esperai uns pelos outros. Em outras palavras, servir uns aos outros. A palavra esperar significa servir. Servir uns aos outros. Agora, como tem sido nosso costume, tomamos essa escritura desta maneira, que quando fazemos isso, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças e a congregação ora por nós, pastores. Olha como é que o Mombrano ensina. Entendeu? A reverência da ceia. Você curva a sua cabeça e você ora por nós, pastores. Por que a congregação deve orar para os pastores? Nós, pastores, oramos pela nossa congregação também. E assim que nós servimos um ao outro. Entendeu? Esperai uns para os outros. Quer dizer, servir a um ao outro. Então você ora pelo pastor, o pastor ora por você. Servindo um ao outro. Prestando serviço um ao outro, orando. Amém? Então, o pastor está sempre orando por vocês. E você não pode esquecer de orar para o pastor. Esperando uns pelos outros. Servindo uns aos outros. Amém? Estamos reciclando esse conhecimento, né? Ajustando. Você ore. Então, como que eu devo orar? A congregação vai orar. Ele diz, você ore. Deus, perdoe meu pastor. Olha aí, congregação. Perdoe meu pastor. Se há alguma coisa em sua vida que ele tenha feito, que tu os perdoe por isto. Perdoa-os. Eles não fizeram por querer. Veja, esse é o procedimento da igreja. Estão entendendo isso? E nós, em retorno, os pastores, oramos por nossa congregação. Deus, este é o pequeno rebanho que tu nos deste para cuidar. Se há alguma coisa errada na vida deles, tira, Pai, eles, de maneira que possamos todos permanecermos juntos, ter companheirismo, sabendo que vimos aqui guardando a ordem de Deus,
tomando a comunhão. Eu acho que é uma doce ocasião de companheirismo. Doce ocasião de companheirismo para desfrutarmos das bênçãos dele. Você aceita isso? Amém? Aí o profeta diz: vamos orar. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça nesse instante. Aí diz o profeta: silenciosamente, vocês orem por nós. Nós oramos por você. Ele diz silenciosamente. O irmão Brana ora pela congregação silenciosamente por uns 40 segundos. Amém? Pai, enquanto tomamos esta comunhão, como a chamamos de comunhão, é em memória de Ti. Quando esta pequena massa batida tocar nossas línguas, entrar em nossa boca, que possamos reconhecer que Ele foi moído, esmagado, rasgado por nossos pecados. E aquele véu que o escondia de nós, agora Ele está em nós, o Espírito Santo. E quando recebermos o vinho, que possamos reconhecer que foi pelas suas pisaduras que somos sarados, por seu sangue somos salvos, a vida que estava no sangue veio sobre nós. Agora, Pai, congrega-nos juntamente para esta solene ocasião, perdoando nossos pecados. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, mesmo assentados, fazer a leitura do lava-pés e vamos falar mais um pouquinho. São João 13. Ainda não terminamos, né? Vamos na sequência da mensagem, São João 13, versículos 4 e 5. Levantou da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia. Começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vamos para o 12. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? E o profeta fala um pouquinho sobre o lava-pés, no parágrafo 89. Eu acho que é um dos mais belos versículos. O profeta falando, porque eu dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. Nós devemos fazer isso uns aos outros em comemoração. Tem sido uma prática da igreja, das reuniões deste grupo de pessoas, desde que começamos. E antes mesmo que esse tabernáculo fosse construído, quando ainda estávamos em reuniões de oração em casas, está vendo? Nós passamos em muitos lugares pela mesma situação. Nós praticávamos o lava-pés. Nossas irmãs vão para o aposento do fundo, nossos irmãos vão para o aposento da direita,
lugares reservados. Cumprimos o lava-pés. Visitantes, se vocês estão conosco esta noite, estamos tão felizes em tê-los para confraternizar nessas ordenanças de Deus. Eu poderia explicar, como disse poucos momentos atrás, a coisa que Deus deixou para fazermos. Batismo nas águas, um item, comunhão. Recordem, esses são apenas 2. Deus é aperfeiçoado em 3. O lava-pés é o 3º, hein? E nós lembramos disso anos mais tarde, mesmo na Bíblia. Algumas pessoas tentam dizer que não é necessário o lava-pés. Mas agora o profeta vai dizer a importância dele. Certamente eu não quero dizer que os pés das pessoas precisam ser lavados. Não é isto. Talvez o dele também não precisasse, naquela ceia dele. Mas era um ato de humildade. Entendeu, irmãos? É uma oportunidade de você demonstrar que é humilde. Então é que está. Às vezes a pessoa ajoelha na frente para lavar os pés, se você puder, faça isso. Mas muitos ajoelham só na carne. O espírito está de pé. Não tem que ser. É uma oportunidade de você se humilhar. Por isso que você não escolhe ninguém para lavar os pés. Você não desvia da irmã, você não desvia do irmão. Alguém diz, olha, mas eu tenho dificuldade com aquela irmã. E como é que você vai tomar ceia com dificuldade com ela? Acerta com ela primeiro, ou acerta depois. Faz um propósito de acertar com ela depois. Quer acabar com essa coisa ranzinza? Entendeu? Não, mas eu estou certo. Por que você não se humilha? Aquele que humilha será exaltado. Entendeu? Eu não tenho um bom relacionamento com aquele irmão, com aquela irmã. Que hora boa de você arrumar isso aí. Que hora boa. Não é ficar fugindo da filha, não. Né? Filho do lava-pés, a irmã está passando ali, você está ali para lavar o pé da outra. Não. Está errada a coisa. Você não está desfrutando da bênção daquilo. Vai ficar só uma coisa ritual mecânica. Então, diz o profeta, é um ato de humildade. É um ato de fazer, simplesmente tão essencial, presta atenção agora. O lava-pés é um ato tão essencial quanto o batismo nas águas. Viram isso? É um ato essencial. Agora, eu sei que às vezes nós temos pessoas que têm dificuldade, vai chegando uma certa velhice que vai impedindo isso aí. Então as pessoas vão fazendo tudo que dá. Entendeu? Tem casos de pessoas que chegam num certo ponto da vida que nem ceia tem condição de tomar mais, porque não tem mais sentido. Então cada caso é um caso. Tudo que você puder fazer certo, certo. A pessoa fala, não dá para ajoelhar, não dá para fazer isso. Faça tudo. O ato em si é de humildade. Deus está recebendo aquilo. Mas a importância é essa aqui. Simplesmente tão essencial quanto o batismo nas águas. Porque ele disse aqui que eu vos dei o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também, uns aos outros. E verificamos que uma viúva não podia ser recolhida entre o povo, quer dizer, receber assistência, ajuda da igreja, não podia ser recolhida entre o povo a menos que tivesse exercitado hospitalidade e tivesse lavado os pés ao santo, mostrando-nos humildade, e que fosse viúva de um homem só também. É a Bíblia. Porque se há algo que queremos ser, é ser humildes. Ai, será que eu quero mesmo? Será que nós queremos mesmo? Porque o mundo não está preparado para isso. O mundo está feito para tornar todo mundo arrogante. A cultura, a religião. A religião é para tornar as pessoas arrogantes. Por quê? Porque joga você contra a Bíblia. Sendo que a Bíblia, a mensagem, veio para nos tornarmos humildes. Amém?
Se há algo que queremos ser, é ser humildes, porque esse é o segredo do poder. A irmã pode pensar, acho que é por isso que a minha oração não é respondida. O irmão diz, por isso que a minha oração não é respondida, as coisas não estão dando certo para mim. A humildade, porque esse é o segredo do poder, é através da humildade. Ah, mas se eu me humilhar, o fulano, a fulana sobe em cima, e explora, aproveita. Você não é um lírio? O lírio não se dá só para a abelha. Ali chega o marimbondo, ali chega a muriçoca, ali chega a mutuca, ali chega a mamangala, e todo mundo leva dele. E nós somos esse lírio. Amém? Aquele que se humilha será exaltado no seu tempo. E aquele que se exalta será humilhado. Então, e se for eleito, vai ser humilhado mesmo. Porque tem que estar preparado para o rapto. E ninguém vai chegar lá assim, de cabeça erguida, assim, arrogante, batendo no peito. Não. Para começar, isso não é comportamento de ovelha. Nós vamos chegar tudo lá, assim, cabeça baixa, né? Entendeu? Você vê que tem certas ovelhas que às vezes para ir embora desse mundo sofre, é um purgatório. Um purgatório. Entendeu? Abaixa a cabeça que tem que passar lá. Abaixa a cabeça. Se eu quero que você atravesse o rio, abaixa a cabeça, olha o barco encostando lá. Abaixa a cabeça, você está muito altivo ainda. Se humilha que está na hora de ir embora. Se humilha que está na hora de ir embora. Por isso que fica todo esse tempo aí, 100 anos vivendo aí. Às vezes é purgatório. Bom, é problema meu, o problema é dele, né? Deus corrige a açoita todos quanto tem por filho. Se o seu problema é arrogância, ele vai tirar. Se for as outras, ele vai tirar. A palavra. Amém? Graças a Deus por um Deus esse. Graças a Ele por um Deus esse. A Ele mesmo. Então, toma cuidado. Você está sempre feliz quando você sai dessas coisas. Veja, ao fazê-las, é uma abençoada ordem de companheirismo que nós observamos aqui na igreja. Veja, aí o profeta disse, isto é muito importante. Isso está ligado ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso arrebatamento. Amém? Então a ceia, a comunhão, o lava-pés é para isto. Não vamos fazer isso por tradição. Nem mesmo o culto não vamos vir por tradição. Não vamos orar por tradição. Não, não. A vida cristã é uma vida de novidade. O culto é um culto de novidade. Mesmo que falemos as mesmas coisas, ela é vivificada porque nós precisamos daquilo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar aquele corinho, eu amo, porque primeiro me amou. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Uma vez você sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e você está vivendo para Cristo, você tem direito, é o seu dever comer o pão, beber do vinho, lavar os pés uns aos outros. Se você não foi batizado ainda, você precisa, meu irmão, minha irmã, moços e moças, os mais velhos também. Foi Jesus que disse: quem crer e for batizado
será salvo. Se não crê e não é batizado, está condenado. Então é com você. Os dias estão terminando. A grande tribulação está chegando. A única escapatória é estar lá nas bodas, fora do sistema terreno, porque a coisa que vai ferver. A terra será preparada para o milênio. Então, a garantia de estarmos lá é estarmos nele agora. Não é se unindo ao tabernáculo, não. Não, é nascendo de novo. Justificado, sendo batizado nas águas, invocando o nome do Senhor, santificado pelo seu sangue, limpo, selado com o Espírito Santo. Pense nisso, medite nisso. Se você não passou por isto ainda, passe por isto. Você tem que passar por isto. O diabo pode dizer para você assim: olha, mas você não vai dar conta, hein? Você não vai dar conta. Eu disse para uma irmã uma vez: irmã, eu penso até hoje que não vou dar conta. Todo ser mortal pensa assim: eu não vou dar conta. Mas você tem que juntar com isso o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então quando o diabo vinha falar: você não vai dar conta, você fala: diabo, você está certo. Do jeito que você pensa, eu não vou mesmo. Mas com Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Confie desta maneira. Amém? Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Nós vamos orar agora, vocês em Bauru, irmão Micaías Moreira, em Botucatu, irmão Paulo, irmã Zorade, irmã Bianca, também irmão Diego, irmã Jéssica, irmã Ana Clara, irmão Rubens, irmã Dileia, o Davi, todos vocês pela internet. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, se achegue a Deus. Se você veio afastado dele, você se achegou agora. Então você entrou na frequência. Então é só apertar o botão. O que você quer que aconteça? Vai acontecer. O que você pedir com fé, vai acontecer. Acontece agora. Acontece amanhã. Acontece algum outro dia, mas que vai. Que Deus cumpre a sua palavra. Senhor Jesus Cristo, tudo está entregue em tuas mãos. Abençoe seu povo, confirme a palavra. E agora vamos para a ceia, Senhor, crendo nas bênçãos e no perdão dos nossos pecados. Abençoe a igreja de Bauru e os demais pela internet. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então Deus abençoe vocês pela internet. Deus vos guarde com o seu poder.